Olá, mais um domingo, mais uma escola dominical. Espero que vocês convidem amigos para estar junto conosco. Nós temos comentado nessas nossas últimas lives sobre o reino de Deus. Então a gente trabalhou muito com esses três pilares: inferno, terra e céu. Eu já disse nas outras lives que a interpretação desses três pilares, dessas três palavras, elas têm um teor teológico muito pluralista, porque cada um tem o seu apocalipse, tem a sua interpretação. E precisamos entender que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. Ela em si, né? Ela se interpreta. Nós vivemos num planeta completamente diferentes em suas divisas. Por exemplo, se nós formos para a Índia, nós vamos descobrir o culto à vaca, ao mosquito, ao rato, ao macaco. Há uma crença de que os seus ancestrais estejam nesses animais. Cobra, elefantes. Isso sem falar do grande continente africano, da diversidade de crenças, costumes, sem falar do Egito, que pertence ao continente africano, Oriente Médio, Israel, que, embora prega que a sua religião, o judaísmo, seja monoteísta, assim como o islamismo, você vai descobrir que tribos, guetos, nações, eles têm as suas crenças, seus costumes, seus ídolos e seus deuses. E nós queríamos, nessa terceira aula, falarmos um pouco. Até hoje de manhã eu me lembrei de uma música de Roberto Carlos, que eu queria passar esse verso, alguns versos dele. Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei que já não me lembrava de coisas passadas. Os costumes me falam de coisas e fatos antigos. Não me esqueço das tardes alegres com os nossos amigos. De repente, ser livre até me assusta. Me aceitar sem você, certas vezes,
me custa. Como posso esquecer dos costumes se nem mesmo eu esqueci de você? Existem muitas verdades aqui que nós precisaríamos entender. Mas entender o quê? Como nós somos dependentes de crenças que se transformam em costumes, que passam a ser usos ou ousados, que transformam-se em mitos, ídolos, que a gente dá vida. Nessa música ele fala de costumes passados, mas pela letra não chegou a lugar nenhum. O Evangelho não é uma sequência de costumes, mas o homem natural, ele vive exatamente usando os seus costumes, que se torna uma máquina, uma mecânica, e o exercício é nefasto. Ignorar, criar costumes que se transformam em crenças que dão vidas aos ídolos é uma coisa que nós precisamos pensar. Antes, eu queria parabenizar a minha sobrinha neta Priscila Simões por mais esse aniversário. Você não faz parte de meus usos e costumes. Você faz parte daquilo que a Bíblia chama novidade de vida. Parabéns pelo seu dia. É possível que os símbolos tradicionais religiosos, e isso precisamos estar atentos, porque não foi, não é, não será poucas as vezes que as pessoas que conversam comigo dizem: eu não sei o que fazer como religioso ou na minha religião, eu não sei. O que se percebe é uma insatisfação generalizada. Daí essa gama enorme de religiões e o êxodo enorme das pessoas que migram para outras religiões, achando nelas, acreditando que acham nelas inspiração ou respostas dos seus questionamentos. Então, existem os símbolos tradicionais religiosos que tenham se transformados em terafins. As exigências que os religiosos fazem são muito levados ao pé da letra, anulando assim uma nova ordem que foi instalada, chamada a Ordem Sacerdotal de Melquisedeque.
Aliás, se nós perguntarmos a qualquer cátedra, a qualquer teólogo sobre usos e costumes da ordem sacerdotal de Melquisedeque, eles vão ficar sem respostas, porque Cristo Jesus, ele não nos exigiu nada. Ao contrário, ele disse que o fardo é leve e o jugo é suave. Há uma suavidade no Evangelho estupenda. Não há obrigatoriedade na ordem Melquisedeque. Mesmo que os apóstolos pregassem até a destruição da igreja em Jerusalém, né, tentando ludibriar Paulo com a circuncisão, com o sábado, e Paulo foi contundente contra esses usos e esses costumes. Paulo chegou a dizer: eu não batizei ninguém. Paulo encontrou muita gente batizada por João Batista. É só você ler Atos 19. E o batismo de João era cheio de dúvidas, porque o mesmo João que diz Agnus Dei que tollis peccata mundi, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o mesmo que, ao ser preso, indague, pergunte se ele é realmente o Cristo. E a resposta de Jesus para ele foi: diga João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam. A resposta dada a João Batista foi apenas de obras. Aliás, o batismo de João depende muito de obras. Se há obras, as pessoas acreditam. Terá fins. Terá fins. Então poderemos pegar alguns símbolos religiosos que, sob crenças, mas que não passam de costumes, é a prioridade hoje dos religiosos. Por exemplo, batismo, ceia, que é o memorial, cultos, orações, jejuns, templos, sacrifícios, dízimos e cruz. Há uma pergunta: por que eu trago esses assuntos à baila em minha live? Porque como crerão, na verdade, se não há quem fale? Minha live ela é longa, porque é curto o entendimento dos religiosos. Então eu sou obrigado a alongar a minha live. Mas não é menor do que os cânticos, danças, pulos que são dados nos templos religiosos que vocês naturalmente devem frequentar. É possível que estes símbolos ligados na terra seja ligado no céu? Porque não há um texto que é ligado da terra e ligado no céu. Será que esses símbolos pertencem só a nós? Não são ligados no céu? Se a igreja é a primeira instituição
Note bem, eu não falei religião, eu falei igreja. É a primeira e a mais importante instituição criada por Deus na Terra, e a segunda instituição família, resultando o que nós chamamos de casamento, e não acasalamento. Como entender o símbolo maior da segunda instituição, chamado casamento? Mateus 22:30. Pois na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Fecha aspas. Então, o casamento, de onde advém filhos, família, que compõe a igreja. Então, a igreja, a primeira instituição, ela é totalmente dependente da família. E esta é ligada na terra, mas não é ligada no céu. Porque são símbolos. O casamento não é ligado na terra e céu. Destes símbolos, qual foi o mais distorcido? Eu falei em vários. O mais distorcido, o que menos se conhece, chama-se a cruz. E Jesus, ele tinha irmãos e irmãs. Maria tivera mais filhos com José. E José some da cena bíblica quando Jesus tinha 12 anos. Então, em Nazaré, Jesus, da carpintaria dele, tirava o sustento para sua família. E isso durou até os 30 anos, quando ele disse: agora eu vou fazer as coisas do meu pai. E essa família, anualmente, ela ia ao templo. Foi quando Jesus, com 12 anos, encantou os doutores da lei. O que houve com a cruz? Ela tornou-se um terafim. Porque com a cruz, eles dizem que eles espantam vampiros. Vampiros é uma criação horrível do homem. Halloween é uma criação do homem. No México, o culto no finado aos mortos. O morto nos Estados Unidos é diferente do morto aqui no Brasil. Há uma série de perguntas. O que existe após a morte? Nirvana? O céu? O limbo? O purgatório? Percebam como o homem torce a verdade em mentiras. A cruz, símbolo, costumes bárbaros, para crucificar alguém? Ou a cruz, ela não é
uma assinatura de Deus para a humanidade. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso eu vejo todo mundo fazendo. E isso tem mudado o quê? Quando a cruz ela tem a profícua missão de ser lembrada por sua obra redentora, porque do contrário, os dois ladrões da cruz teria sentido teológico. Um zombava, o outro pedia. A cruz central não era diferente das cruzes laterais. Mas o ser que estava ali, com o holocausto de expiação, a mudança que estava ali, porque a natureza entra em pânico, e esse sentido de assinatura de Deus, isso não é levado a sério. Mas como símbolo, sim. Como abrir o Salmo, a Bíblia no Salmo 91 dentro de casa, né, virou um amuleto. Eu vejo muita gente de Bíblia na mão, debaixo do braço, como se fosse uma rapadura. Mas não sabe da existência, da vida, ou do poder de Deus, que o Evangelho que está inserida nela. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Me desculpe, eu quando falo em Bíblia, às vezes eu perco, eu preciso ter mais humor nisto, eu fico muito ansioso e aí a cabeça me traz textos e o tempo que eu tenho é pouco. Em 2 Reis 17:34, abre aspas, vamos ler o seguinte: até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. 2 pontos. Não temem ao Senhor. Toda igreja que tem os seus usos e costumes não temem ao Senhor. Nem fazem. Segundo, eu queria muito que você percebesse nesse texto de 2 Reis a diferença que eles fazem de algumas palavras. Por exemplo, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, que não são as mesmas coisas, nem tampouco segundo a lei, que não é a mesma coisa, nem segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó. Quando se fala em Jacó, se fala em Israel político. A quem? Lá no Vale de Jaboque, deu o nome de Israel. Aí nós falamos do judaísmo. Bom dia, Vitor.
Lendalva, minha amiga, Luiz Guilherme, Rúbia, bom dia, muito bom, o evangelho do meu Senhor vai além dos usos e costumes e de uma liturgia doutrinária e de religião. Vamos para o outro texto, peguei, Reis. Que tal pegarmos o único livro histórico no Velho Testamento, que é Atos 13, 18. Abre aspas. E suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Então, a morte de todo escravo que saíra do Egito a 0 hora do dia 14 do mês de Nissan e andaram por 40 anos, morreram exatamente pelos maus costumes. Então, os hebreus não é exemplo. A igreja cristã, ela não é judia, ela não tem viés judeu. Os maus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Mas que tal se nós formos para Atos 21, 21? Abre aspas. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos e nem andem segundo os costumes da lei. Eu não estou nervoso. É minha maneira. Eu queria tocar piano e cantar como Priscila. Mas como eu não tenho esse dom, eu queria trazer esse hino para você, que me fez chorar muito quando eu estava indo para Guarapari esses dias. Para o seu reino, me conduz pelo jardim e pela cruz, porque lá ficou morto meu velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me sempre, meu Jesus. Por que eu trago esse hino, guia-me sempre, da harpa cristã? Porque a cruz, ela me livra dos meus pecados. Eu tenho uma frase que eu digo que caminhos vencidos são caminhos de vencidos. A Bíblia fala que nós somos nova criatura. Nós vivemos em novidade de vidas e costumes não me levam a isto. Costume é batido. Por isso que as pessoas na quarentena entram em pânico, porque ela tem que viver na mesmice. Costume é mesmice. E eu vivo sempre buscando descobertas novas. Ele me comprou sobre a cruz. Rege-me em tudo. Tudo. Porque se eu tenho Jesus como costume, ou levanto os braços e olho para cima, o
que isso tem mudado a sua vida? Falamos na segunda aula a necessidade de falarmos sobre a cruz. A cruz tem duas peças importantíssimas. Uma na horizontal e outra na vertical. A vertical nos leva a Deus, onde o corpo do mestre foi erguido. A cabeça para Deus. Não vem com esta conversa que a tua cabeça vai para Deus, não, porque você é membro de um corpo. A cabeça é Cristo, sempre ela. Por isso que ele é chamado por Pedro de advogado. A horizontal, os braços do mestre em direção a esse da humanidade. Na Segunda Guerra Mundial, na França, o bombardeio destruiu uma praça. Após a guerra, eles resolveram reconstituir a praça. Mas havia ali na praça um monumento e a peça principal era a imagem de Jesus Cristo, de braços abertos, escrito: "Vinde a mim". Toda a imagem, a estátua, ela foi recuperada. Os braços eles não acharam. Qual foi a decisão que eles tomaram? Mudar a frase. Em vez de estar "vinde a mim", não tinha braço, foi colocado: "os meus braços são os seus braços". Na horizontal, o trabalho é seu, é meu. Estas duas direções significam a razão do cristianismo. Deus e o próximo. Cabeça, os braços do cristianismo é você. O evangelho é obra tua. Como crerão se não há quem pregue? Como irão se não há quem envie? Eu ontem recebi em minha casa um casal de amigos e ele, de uma maneira muito elegante, se prontificou a ajudar-nos em nossas lives. Já até avisei o Jeffany. E eu vou te cobrar, eu vou esperar. Eu achei muito produtivo. Deus coloca você na nossa vida exatamente para que a vida do Evangelho, né, ou os braços da humanidade cristã, abrace a quem não tem esperança. Então essas duas direções, vertical e horizontal, é a base do cristianismo. A crucificação foi um holocausto. Eu queria muito que você prestasse atenção. A crucificação foi um holocausto de expiação fora do templo, ou do átrio do templo, foi feito no Monte das Caveiras, Calvário. E o que me chama muito a atenção entre este holocausto da velha aliança, este holocausto da ordem de Melquisedeque, não foi animal.
porque todos os outros holocaustos era cordeiro, boi, pombinhas. E como as igrejas evangélicas ainda oferecem culto irracional nos seus altares, nos seus templos, que tem muito de Delfos, tem muito de Afrodite, porque ele é um desfile de roupas e maquiagem. Eros, Cupido. E filosoficamente, Sócrates. Platão, Plínio. A crucificação do mestre, ela foi racional. Ali não tinha um boi. Ele quis, amou-nos quando não o amávamos, nos quis quando nós não o queríamos. Havia uma dívida a ser resgatada e ele a resgatou. Olhe o sentido da cruz. Ele estava pleno. Da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Sem símbolos, sem costumes, sem usos. Ele estava ali. Ainda olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. A crucificação ela foi racional, consciente. Era o próprio Deus atuando como Filho de Deus, atuando como homem. 3 atos importantíssimos que a gente poderia um dia falar sobre isto. Se nós lermos Colossenses 1:20, abre aspas, vamos entender. E que havendo por ele feito a paz. Engraçado, sempre os homens acharam que paz significa cessar guerra. No caso aqui, não. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus reconciliar-se consigo mesmo, com ele, porque estamos afastados, quando não entendemos isto. Reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas. Aí deixa de existir acasalamento para existir casamento. Deixa de existir prostituição para que haja sexo. Deixa de existir poder sobre filho para existir família e amizade. Deixa de existir ganância para que exista a voluntariedade de ver fulano e ciclano bem. Deixamos de ser um. Deixamos de ser indivíduos para nos tornarmos coletividade. Esta é a obra da cruz. Reconciliar todas as coisas, todas,
tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Não há razão de você ter medo se você está em Cristo. Nenhum mal vai chegar na tua tenda. Porque 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua esquerda, você não é atingido. A velhice não é sentido de lhe tornar senil. Casamento não se torna a cama, o altar, mas a convivência, o diálogo, este sobe. E o restante aqui na terra, para o nosso prazer regulado pela intuição, trazida pela consciência, a minha mente aplacará, sem dúvidas, as obras da carne. Então eu não vou ter feitiçaria, porque o que eu vou ter é amor. Eu não vou ter idolatria, porque eu não vou amar ninguém mais do que a meu Deus. Então, se o Senhor não edifica a casa, em vão vigiaremos nós, os sentinelas. É blefe, é mentira, qualquer ideologia fora dessas verdades. Isso foi Colossenses 1:20. Mas eu quero trazer mais algumas coisas. Potestade, poder. Se nós abrirmos Romanos 1:16 e 17, está vendo, senhores pastores, dignatários de hereditariedade, que os senhores nunca foram donos? O único poder que a igreja tem não é os seus gritos, os seus sapateados e muito menos as crosolálias. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que pode ter o teu evangelho. O de Pedro era o evangelho da circuncisão, o de Paulo era da incircuncisão, até que chegará um denominador comum. Não me envergonho do evangelho de Cristo. E não Mateus, Marcos, Lucas, João, que são livros biográficos. Pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois dos gentios, porque nele, no evangelho, revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo, o ajustado, sem uso, sem costume, sem ídolo, sem ter afins, viverá pela fé. Isso está lá em Romanos 1:16, 17. Eu queria trazer uma outra palavra chamada hostes, substantivo masculino, que denota inimizade ou rivalidade. Quem é inimigo ou adversário. Outras descrições falam que isto se dá muito em família. Vamos para Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra
as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos, aliás, Efésios 6, fala da armadura do cristão. Revesti-vos da armadura, só você ler esse capítulo todo 6 de Efésios, para que possais estar firme. Muito cuidado contra as astutas ciladas da oposição. Quando você não conhece nada, você fica ao Deus dará. Fulano na TV disse isso, eu creio. Eu li tal autor, ele disse isso. Assisti tal filme e eu acredito. Você não sabe, você não tem firmeza. Da sua crença. Porque não tem. Engraçado que ele fala que é mesmo, tudo é contra a carne. Ai, eu olhei para tal mulher. Ai, eu podia falar até bobagem aqui, nem vou falar. As coisas de sangue, vocês idolatraram muito. Mas contra os principados e potestades, é aquilo que você cria como verdade, é aquilo que você... Ontem assisti um filme que eu até gravei, que eu quero assistir a segunda vez, é Reencarnação. Desmistificando uma série de coisas. Contra os príncipes. Gente, tem pessoas que não podem ter dinheiro, não podem ter carro. Porque o espírito principesco, potestade e poder, você sente o dono de todo mundo. Tem gente que não pode ter dinheiro. Se você pede e pede mal e não recebe, porque você pede para os seus próprios deleites, você pede para os seus próprios usos, para os seus próprios costumes, você pede. Imagine o seu terafim vai lá em cima. Sua cruz a cruz do mestre. Aí eu faço uma pergunta. E a sua? Como é que está a sua cruz? Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, erros, assentou-se para sempre diante do juiz, já que é advogado, ou de Deus. Está lá, esperando a sua decisão, está esperando você cortar as raízes de amargura, está esperando você cortar as raízes genealógicas que lhe traz 400 anos de derrotas. Lucas 9:23, em seguida dizia a todos, Jesus, se alguém quiser vir após mim, aí entra o problema. Negue a si mesmo. Como? Mas negar o quê? Aquilo que nós lemos em Reis. Aquilo que nós lemos 2 vezes em Atos. Mude seus costumes. Ele te leva a suicídio.
Ele te leva à derrota. Ele te leva à miséria. Ele desfaz casamento. Ele destrói seus filhos. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue. Segundo, vir após mim, negar a si mesmo, tome a tua cruz. Cruz é redenção. Se você de verdade assumir a cruz, a dívida familiar de quem não é cristão, que não tem de jeito nenhum, ativamente, os seus administradores, você terá os seus terafins. Tome a tua cruz, siga-me. Olha para o Evangelho. Não é Davi, não é Tiago, não é João, não é Nabucodonosor, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó. Amém. E Lucas 14, 27. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não me seguir, não é meu discípulo. Não está no discipulado. Não está matriculado na escola apostólica. Mas Israel, isso é um processo devagar. Nesses textos que nós lemos, toma a tua cruz, será que temos a nitidez exata se esta cruz não será o holocausto da velha aliança, do homem animal? Será que o que você sacrifica na sua cruz não é animal? Não são bens? Porque escrito está, se você busca o meu reino e as suas justiças e demais coisas vos são acrescentadas. Se não há acréscimo, o que você vem sacrificando nos seus cultos, nas suas reuniões, se não são animais irracionais, é pior, porque são bens. E bens não se crucifica. Entrego o meu carro nas tuas mãos, entrego a casa nas tuas mãos, entrego meu casamento nas tuas mãos, entrego meus filhos. Não, isso é obrigação sua. Eduque-se, aprenda. Quando terafins e a cruz se confundem? Porque a cruz aonde você coloca o seu terafins, eu chamo de deuses postes, e nem panteão. Então são terafins colocados em seus postes. Crucificação é um método de pena de morte, no qual a vítima é amarrada, pregada em uma viga de madeira, pendurada durante vários dias, até que a eventual morte, exaustão. Então a morte simplesmente é uma asfixia. Era colocado um banco para que ele colocasse os pés. Quebrava-se as pernas para que ele não tivesse aonde ele segurar. Os dois do lado tiveram as pernas quebradas. Jesus não, porque quando eles foram quebrar, e para cumprir a profecia, ele já estava morto. Ok.
Estamos chegando ao final de nossa live. Lamento. Mas eu queria perguntar a você: você trabalha, acorda de manhã, chega em casa tarde, exausto, exausta, trabalhando para quê e para quem? Dando vida aos seus terafins? E eu quero enfatizar isto. Todas as vezes que se prestam culto a Deus, Romanos 12, que ele seja racional. É um sacrifício racional. Não tem símbolos, não tem mãos e pés amarrados ou pregados. O que você precisa descobrir, qual é o seu sentimento, pensamento e desejos. São nocivos? A este você crucifica. E não leva para a tua cama lavando as mãos como Pilatos. Que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei com meu patrão? Que farei com meu colega de trabalho? O que farei com essa vontade horrível de pegar ônibus e dirigir, de estar todo dia no trabalho? O que é que você tem crucificado? Qual o sentido da cruz para você? Animal ou racional? Do Velho ou do Novo Testamento, o Holocausto, que é prática, usos e costumes em sua vida? Mude. A transformação, ela precisa existir. Um beijão. Se você gostou deste estudo de hoje, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, blog O Caminho é a Vida. Nele você encontrará este e muitos outros estudos em áudio e vídeo para você ver e rever quando e onde quiser. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. E toda vez que você acessar algum de nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo e também não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante para nós. Temos também a nossa página www.ocaminhoeavida.com. Nele temos uma biblioteca imensa de conteúdo escrito para você aproveitar também onde e quando quiser. Tanto no YouTube quanto na nossa fanpage, você pode ter acesso pelo seu computador, tablet ou smartphone. Temos também o canal no YouTube Israel Sarlo Coach. Qual a sua visão da vida? O coach, ele te direciona para você tirar de si mesmo a resposta que você procura. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe para que o máximo de pessoas possam ter acesso a esses 3 canais de informação, de cultura e de conhecimento. Então, obrigado a todos pela participação nessa live de hoje e até o nosso próximo encontro.